Yo voy a hacer lo siguiente, yo voy a leer el texto propuesto hoy, que es Hechos capítulo 1, y yo voy de 1 a 11. Nosotros vamos a nos acordar del pano, de la introducción del libro que nos pasó Pastor Billy domingo pasado, ¿no? Ustedes ya se acuerdan. Y entonces ahora vamos verso a verso acá, del 1 al 11, para sacar un poco más de lecciones sobre este principio del libro, que ya adelantó Pastor Billy algunas cosas, bastante cosas para nosotros, para que podamos entender mejor lo que Dios propone acá en este libro. Amén. Entonces yo voy a leer del 1 al 11. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé cerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indudables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oístes de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, las cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Hasta ahí, oremos. Dios amado, una vez más delante de tu palabra, para la honra, la gloria de tu nombre, y pedimos que tú nos ilumines una vez más para comprendermos una vez más lo que está acá en el texto. Ayúdanos en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces estamos estudiando Hechos. Ustedes vieron que yo leí acá el texto. Cuando yo hablé dicho, es dicho. Para que Enrique no me corrija ya, me voy a corregir antes que él hable. Dicho, ¿no? Esta palabra que me persigue, ¿no? Yo hablo dicho, está mal. Entonces siempre que hablo mal, yo hablé acá leyendo y ya me acordé de Enrique, ¿no? Que se mata de la risa cuando habla así. Entonces queda acá el registro. Pero la verdad es que Pastor Billy ya pasó que Hechos es una secuencia del Evangelio de Lucas. Él escribió el Evangelio de Lucas, Lucas escribió el Evangelio de Lucas a Teófilo, su conocido, su amigo, muy posiblemente su discípulo. Y le escribió el Evangelio de Lucas, y después que Cristo se fue, él escribió cerca del año 30, después de la ascensión de Cristo, muerte, resurrección y ascensión de Cristo, en el año 30, más o menos, ¿no? Antes de la caída de Jerusalén, de la invasión que sufrió Jerusalén. Entonces, más o menos por ahí, muy probablemente, se escribió el libro de Hechos. Entonces Lucas estaba contando a su amigo Teófilo todo lo que pasó después de la muerte y ascensión de Cristo Jesús. Este era un resumen chiquito de todos los detalles enriquecedores que Pastor Billy nos pasó. Si ustedes lo perdieron,
Vaja na internet, em algum momento vai estar aí a prédica, muito importante para entendermos o contexto deste livro de Hechos, escrito por Lucas, ok? Então, estamos aqui e vamos a cobrir, então, del verso 1 al verso 11. Então, este montão de 1 aí é capítulo 1, del verso 1 al verso 11, não? Isto não é coisa de suerte, nada. Se você simplesmente o texto se dio e estavam os números aí. ¿Está bem? Por favor. Então, acá diz, no primeiro tratado, o Teófilo. Primeiro tratado, Evangelho de Lucas. No primeiro tratado, o Teófilo, allá, excelentíssimo Teófilo, alguém de importância social, pero acá, pastor Billy já puso que era algo de... Havia algo de intimidade aí que lhe dava a liberdade de simplesmente chamar-lhe Teófilo. Então, ele estava escrevendo os Hechos de los Apóstoles a este senhor Teófilo. Temos pouca informação sobre ele, sabemos que era tratado como excelentíssimo, e acá já, no segundo tratado, diretamente como Teófilo. Hablé acerca de todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, o primeiro tratado falava da vida de Cristo Jesus na terra, quando nasceu hasta sua morte e ascensão. E ele falou, então, aquele livro, o primeiro tratado, para falar de lo que Jesus estava fazendo e ensinando. Interessante, ele não estava ensinando e fazendo, se poderia dizer isto. Pero acá Lucas é muito detallista em la maneira de escrever. E ele põe fazer e a ensinar. Jesus fazia coisas e ensinava a seus apóstolos sobre estas coisas que eles estavam mirando. Isto acá que estou fazendo quer dizer isto. Isto é ensinar. É o método de la enseñanza de Cristo Jesús, e então nosso método. Como ensinamos a los hijos a terem su tempo devocional? Nós vamos fazer nosso tempo devocional. Nós vamos fazer e depois le vamos ensinar. Tão sencillo como isso. Em algum momento eu entendi que deveria motivar minhas filhas a estudarem. Elas estudavam, mas queria dar-lhes motivação. Eu volvi a estudar para motivá-las a estudar. Elas eram chiquitas, não? Esta cá nem estava, Amanda não estava. Então, com 30 anos, volvi a estudar por las circunstâncias e principalmente para poder dar exemplo. Então, eu fui estudar para exemplo delas, não? Para que las motivasse. Se eu viejo e burro estou estudando, vocês que são chiquitas, dale, não? É uma maneira. Fazer, ensinar. Jesus tinha este método. Ele fazia coisas e ensinava sobre elas. Então, se pensem vocês qualquer coisa na vida, vocês sepam que nosso método de ensinança deve ser, por ideal, não? Por búsqueda, um liderazgo de exemplo. Nós não somos líderes de hablar, de escuchar e reproduzir como um pajarito, assim, blá, 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 pajarito de pirata, não? Que só sabe repetir. Não. Nós somos aqueles que, por el exemplo, ensinamos. Não há perfeição, pero há este esforço em nossas vidas de ser exemplo. Incluso quando erramos, a maneira de chegar ali e pedir perdão por nossos errores. É a melhor maneira de ensinar a los niños a pedirem perdão, a se reconhecerem seus errores delante de las pessoas que seguramente elas vão ofender em algum momento de suas vidas. Jesus fazia e ensinava, não? E Lucas estava exatamente explicando no primeiro tratado, o Evangelho de Lucas, como Jesus fazia e ensinava sobre as coisas que hizo. E ele estava
haciendo e enseñando hasta el día que fue recibido arriba. Entonces acá Hechos está haciendo recordar a Teófilo algunas cosas del primer tratado, que fue que Jesús hacía cosas, enseñaba cosas y lo hizo hasta el día en que él fue recibido arriba y dejó los apóstoles ahí. Entonces hay una línea de tiempo ahí. Este es un libro histórico. El libro histórico del Nuevo Testamento es Hechos. Entonces él está dando ahí una secuencia histórica. Recibido arriba, Jesús cumplió todo lo que tenía que cumplir, murió, resucitó y fue recibido arriba, ¿no? Pero antes de ser recibido arriba, ¿qué pasó? Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces Jesús eligió apóstoles por control del Espíritu Santo. Jesús en la tierra se entregaba totalmente como hombre a la dirección del Espíritu Santo, que le iba revelando las cosas, para dar ejemplo a nosotros de cómo nosotros deberíamos vivir en un momento, entregues al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos pueda conducir a realizar cosas. Entonces Jesús lo hizo de esta manera acá en la tierra. Él era la segunda persona de la Trinidad, era el propio Dios. Él está encarnado, él como se esvacía y deja que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, lo vaya conduciendo en todas las cosas. Ustedes se acuerdan que después de ser bautizado por Juan Bautista, el Espíritu Santo lo conduce al desierto para ser tentado. El Espíritu Santo lo conduce. Entonces esta es la expresión clara de la Trinidad trabajando con Jesús en la tierra, cómo se daban las cosas, ¿no? Era un momento especial, único en la historia, ¿no? Y entonces Jesús enseñaba sus mandamientos a sus discípulos. Ustedes van a tener que hacer esto. Todo lo que él hacía, él enseñaba y daba mandamientos a ellos para que cumplieran. Ellos eran llamados apóstoles, porque el apóstol era aquel enviado con autoridad. Entonces Jesús eligió estos hombres para enviarlos con autoridad, ¿no? ¿Están conmigo? Qué bien. A quienes también, o sea, a los apóstoles también, que después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. ¿Qué quiere decir ahí? Después se presentó. Entonces quiere decir, miren la línea del tiempo que está dando Juan acá. Jesús vivió, hizo cosas, enseñó sobre ellas para sus apóstoles que había escogido, les dio mandamento, murió, resucitó y se presentó vivo entre ellos. Jesús se presentó vivo después de haber sido muerto por cerca de 40 días. De la Pascua hasta la fiesta de los Pentecostés, ¿cuántos días son? 20. De penta. Brasil é penta. Campeão. Não? 1, 2, 3, 4, 5. Penta. Pentecostés? 50. Ah, tá. Essa foi uma tonteria. Está todo bem. Bueno, Peñarol é penta campeão mundial, não? Penta alguma coisa. Penta de Libertadores, alguma coisa. Penta de Libertadores. Ahora voy a ser acepto nuevamente entre ustedes, ¿no? Por lo menos la mitad de Nacional acá me va a recibir. Pero la verdad es que Pentecostes era 50 días después de la Pascua. Jesús resucitó ahí en esta época de la Pascua y por 40 días estuvo varias veces apareciendo a los apóstoles, comiendo con ellos, apareciendo acá, allá. Entonces hay estos relatos en los evangelios también
E o hecho é que ele apareceu e eram pruebas indubitáveis que ele havia ressuscitado durante 40 dias. E hablándoles acerca del reino de Dios, de los principios de la vida cristiana que ellos tenían que vivir. Princípios del reino de Dios. Acá, reino de Dios de uma maneira ampla e general. Todo su governo. Ele ensinava todas estas coisas. 40 dias aparecendo aí. Para que quedasse bem claro que ele havia ressuscitado. E estava com eles aí. 40 dias hablándoles acerca del reino de Deus. Importante isso, não? E estando juntos, les mandou que não se fueran de Jerusalém, sino que esperassem a promessa del Padre, la qual les dijo, oístes de mim. Então, Jesus, en estos 40 dias, falou com eles, e em um dado momento les dijo que eles deveriam estar yendo hacia Jerusalém para esperar a promessa del Padre. Que promessa era essa? La qual les dijo, oístes de mim. Várias vezes, Jesus falou en el Evangelho de Juan, que todavía não chegamos neste ponto, nos quedamos aí no Bom Pastor, capítulo 10, vamos a retornar, pero mais adelante, Jesus hace a promessa que ele não ia deixar os discípulos solos, pero enviaria el Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que guiava ele como homem acá na terra, estaria agora actuando sobre os discípulos. Seria uma nova era, um novo tempo. E Jesus falou, agora vocês vayam a Jerusalém e esperem a promessa. Eu prometi, eu vou cumprir. Era uma promessa de Cristo hacia eles, incondicional. A garantia da promessa era o próprio Cristo, que ela cumpriria. E então, ele explicou mais sobre esta promessa, haciendo-lhes recordar de coisas que ele havia dicho a eles quando estava com eles. E em Juan estava, por exemplo, o relato de lo que vai dizer acá. Porque Juan ciertamente bautizou com água, mas vosotros sereis bautizados com o Espírito Santo dentro de não muitos dias. Juan Bautista, que o Evangelho de Juan escrito por el apóstolo Juan, o apóstolo Juan escreveu o Evangelho dizendo que Juan Bautista, o outro Juan, bautizava com água. E Juan Bautista falava, eu bautizo a ustedes com água, pero vem uno, que é mais grande que eu, que vai bautizar a ustedes com ele, Espírito Santo. E então Jesus les hace acordar, ustedes vão a Jerusalém, porque há uma promessa. Ustedes vão a receber o Espírito Santo. Ustedes já foram bautizados com água, pero les falta serem bautizados com o Espírito Santo, estarem submersos no Espírito Santo, tomados por el Espírito Santo, entregues ao Espírito Santo. Era uma nova era lá que ia passar. E eles estavam orientados a isso. Os discípulos já eram crentes, já tinham de alguma maneira a ação do Espírito Santo sobre eles, pero uma ação sobre eles via Jesucristo. Pero agora, Deus se manifestaria en el ser humano de uma maneira especial, diferente, que era com a promessa. E então eles tinham que aguardar. Então, os que se haviam reunido lhe perguntaram. Então, em la última reunião aí, cerquita já de Jerusalém, cerca de aí é Betânia, cerquita aí de Jerusalém, eles fazem uma pergunta a Jesus, depois de haverem passado toda esta história com Cristo, e Cristo estar a ponto de ser
levado al cielo, ellos hicieron una pregunta: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Estamos cerca. ¿Es ahora? Todos los apóstoles eran judíos. Y los judíos tenían el Antiguo Testamento como escritura. Y ellos lo leían. Y ellos sabían que en Jeremías y el profeta Joel habían puesto la venida, el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda la carne, junto con la restauración de la nación de Israel como una nación que sería soberana, con el propio Mesías reinando en ella. Había una promesa de Dios para Israel. Y estos discípulos estaban esperando esta promesa. Y cuando Jesús les habla, ahora ustedes van a Jerusalén, porque ustedes van a recibir la promesa que yo les di, que sería promesa del Padre, que era el bautismo con el Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo como compañero y guía para la vida diaria. Ellos pensaron, bueno, Joel habló de eso. Debe ser por ahí. Dios va a restaurar nuestra relación políticamente, nos va a devolver toda la tierra que nosotros tenemos por promesa en la Biblia. Roma va a ser derrotada, no vamos a estar más bajo dominio de gentiles. Ellos estaban esperando la restauración. Jesús ya les había explicado que la cosa no sería de esta manera, pero ellos aún no entendían totalmente. Y entonces Jesús va a responder esta pregunta. Y él dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber. Él no dijo, esto no va a pasar. Se terminó ese tema de Israel. Ahora es yo, ustedes, la iglesia, y Jesús viene, nuevo cielo y nueva tierra, y se terminó todo. Él solo dijo, no os toca saber. Va a pasar, pero no os toca saber cuándo. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él dice, no os toca saber el tiempo. Los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Dios tiene los tiempos. Acá interesante que dice acá, los tiempos y las sazones, o sea, los tiempos o las épocas, sazones, épocas. Entonces acá tiempos quiere decir, no os toca saber el día y la hora en que va a pasar. Ni tampoco la era, la época en que se va a pasar. Por esos días, por este momento, va a pasar algo especial. O entonces, precisamente, tal hora, tal día, en tal momento va a pasar. Ustedes no van a saber ni la hora, ni la época. Quando a Bíblia diz em Gálatas, Pablo escreve, chegou a plenitude de los tiempos. Era o tempo sazonal em que Cristo vendria à terra por um tempo especial. Nadie lo sabia. Havia evidências que quando elas estuvieran aí, ia passar. Nascer em Belém. Tantas coisas, não? Tantas evidências, não? Tantas promessas sobre a venida de Cristo. Eram as evidências do Messias. Para saber a época. Pero, exatamente, os discípulos não saberiam. Não os toca saber. Jesus já havia explicado antes que o templo de Jerusalém não sobraria pedra sobre pedra.
En el año 70 se derrumbó todo. Não os toca saber. Vocês estão pensando que é para ahora, este templo vai ser destruído. Vocês estão pensando que eu vou restaurar esta hora? Este templo vai ser destruído. Jesus tratava sempre de explicar, pero les entrava de a poquito. E acá Jesus estava para subir, e eles fazem uma perguntita. É a hora? Pastor Billy estava falando que foi a viajar a sua terra, allá em Rondônia, 6.000 quilômetros. Quando chegou acá na ruta 8, aí começou. Chegamos? E agora? E agora? E agora? Ansiedade, né? Del niño, né? Aí eu me imaginava, né, quando ele me contou, né? 6.000 quilômetros. E agora? E agora? E agora que? Já chegamos? Sim? Estamos aí? Vamos? Não? Me imaginava, não sei se foi exatamente assim, não? Mas me deu graça que já dobrou aquela esquina. E agora? Chegamos? Não? Então, não cabe a nós saber a hora. E aí, então? Vou allá a Jerusalém, esperar a promessa, pero não é a hora. O que hago eu, então, com tudo isso? Pero, e aí há pero, recebereis poder quando haja venido sobre vosotros o Espírito Santo. Quando venga a promessa do Espírito Santo, ele vai invertir a vocês com poder. Poder para quê? Para os apóstolos. Poder para quê? Para ser testigo. A palavra testigo acá é mártir. El que se muere por su fé. Ser testigo é hablar de algo, correndo, podendo passar o risco de muerte por haber sido testigo. Em las películas, um é testigo contra a máfia lo mata, verdade? Pero acá é diferente. Somos testigos de lo mejor que há para a humanidade. E a humanidade te persigue e te mata. Ser testigo, o conceito é este. Glória a Deus, vivimos em um país que não ha chegado a este ponto. Em outros países está passando. E sempre passou. Na história da igreja. Desde Hechos hasta hoje, ha passado. Alguns são testigos e passam por la muerte. Alguns não. Pero a palavra é essa: ser testigos em Jerusalém, em la tierra que ustedes querem que seja resgatada. Ustedes vão ser testigos de lo que eu ensinei aí. Em Judéia, uma província mais grande. Em Samaria, arriba, já uma terra de pueblos mezclados, judíos e gentiles. E hasta lo último de la tierra, sem limites, ustedes vão avançar e vão avançar. E Lucas escreve em seu tratado acá de Hechos o avanço da igreja hasta que ella chega a Roma, aspirando Espanha. Esse relato que chega aí hasta o ano 30. Sabemos que a história seguiu, mas o relato inspirado da palavra é este, de Hechos. E acá tem uma linda história que tem todo que ver com a igreja de Cristo Jesus. Predicar o Evangelho. Esta era a promessa, o bônus, o Espírito Santo e a obra. Vocês não têm que estar preocupados quando vou a restaurar Israel. Pero vocês vão receber poder para ser mis testigos hasta lo último de la tierra. Entonces, la palabra acá, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Él dio la orden, ahora no les toca saber, vayan a predicar el evangelio, sean mis testigos, y se foi. Se terminou
a presença de Cristo Jesus em la terra, em seu corpo encarnado. Se terminou aí. Ele se foi e agora vendria o Espírito Santo. 10 dias mais. E passou o que passou. Se vocês querem saber como foi, eu vou lhes dizer domingo que vem. Ou pastor Billy. Não vão saber agora, porque já fuimos da hora. E estando eles com os olhos puestos en el cielo, entretanto que ele se iba, e aqui se puseram junto a eles 2 varones com vestiduras blancas, 2 ángeles, com vestiduras blancas, cuerpo de gente, hablando o idioma que se entendia. Todas as vezes que um ángel apareceu hablando em las escrituras, hablava o idioma del que escuchava, não hablava línguas raras, hablava para ser entendido, porque ángel é mensageiro. Imaginate eu passar um mensagem a vocês acá em português, falando acelerado, como quem está falando de um partido de futebol. Eu vou enlouquecer a vocês. Como eu me enlouqueci escutando a rádio em espanhol, para tratar de aprender o idioma de vocês. Eu disse, quando entenda o que está falando este homem, vou entender-los todos. ¿No? Todavia me cuesta. Pero os ángeles apareceram aí 2 homens, com vestiduras blancas, quando empieza assim, porque tem que parar. Los quais também les dijeron, varones galileos, los 11 discípulos de Jesús eram galileos. Havia um que era de Jerusalém, esse lo traicionou. E já não estava, Judas. Los 11 eram de Galileia. Acá está Jerusalém, se subia, en el mapa, se ustedes suben, van a chegar a la região de Galileia, mar de Galileia. Aí está Nazaret, onde Jesus se criou, nasceu em Belém, pero se criou em Nazaret, por isso le chamavam Galileu. E então os ángeles dizem, varones galileus, ¿por que estás mirando al cielo? Imagínate, Jesus se vai e eles se foi. Agora estava conosco, se foi. Quedará aí. E agora? Então, eles disseram, este mesmo Jesus que ha sido tomado de vosotros al cielo, assim vendrá em uma nuvem, como le habéis visto ir al cielo. A promessa para os apóstolos é que eles iam a contemplar Jesus em las nuvens em um dia. Tranquilos. Ustedes van a Tesalonicenses, la descripción de la resurrección con los cuerpos resucitados, los que primero murieron, van primero que los vivos que están a encontrarse con Cristo en las nubes. Después los vivos serán arrebatados y transformados en el camino, en un, ¿cómo se llama eso? Parpadear. Em um parpadear, subimos, nos transformamos com um corpo glorificado e nas nuvens com Cristo Jesus. Se passa hoje, a hora, não? Amanhã é capaz que alguns já não está. Pero é assim, a vida é assim, não? E então estava aquela promessa e era consuelo para eles, a expectativa que eles deveriam ter, não del dia que será restaurado Israel, e lo vai ser, pero mais que isto, quando eu me encontrarei com ele outra vez mais. Para que pensemos e nos perguntemos, está bem isso? Perguntemos? Está bem armado isso? É um tipo que não sabe muito bem o espanhol que lo armou, então pergunto por las dúvidas. Então, aprendemos com o que Jesus hizo e ensinou. Nós aprendemos com o que hizo Jesus e com o que ele ensinou. Estamos aprendendo? Essa é uma pergunta que devemos fazer-nos sempre. Se eu sigo fazendo o que ele hizo. Quando eu hago o que Cristo hizo, é uma evidência que eu
aprendi. Se eu hablo lo que Cristo hizo, eu hablo. Se eu hago lo que hizo Cristo, eu lo hice. E se eu lo hice, verdadeiramente, eu aprendi. Outra pergunta. Já nascimos del agua e del Espírito? Bautizados en el agua, como evidência de crer, proclamamos com estes lábios que creemos, pero nascer del Espírito, isto eu não posso saber. Cada um lo deve saber. Se o Espírito Santo, esta promessa, está em vós. Porque se verdadeiramente creemos em Cristo Jesus e nos arrepentimos de nosso pecado, verdadeiramente o Espírito Santo habita em vós. Porque é a promessa dada aos apóstolos que vigora hasta o dia de hoje. A la igreja de Cristo Jesus. Creemos que Jesus volverá? Agora? Dentro de um rato? Capaz que hoje de noite? Amanhã? Não? Estão listos? Expectativas? Maranata, bem Senhor Jesus, bem Senhor Jesus. Não? Eu hablo com minhas hijas, não? Conhecem um varão de Deus, bendito, todo o trabalho para conhecer aí, processo de consejeria pastoral, compra o vestido, reserva a igreja, o marido lindo, como um moço, não, de restaurante aí parado, na igreja, aparece a novia, abrem as portas, e aí toca el hino? Não, uma trompeta. Param, param, e tcham, a igreja sube. E a novia, não, agora não. Deseamos a venida de Cristo Jesus, pero agora que me ascenderam no trabalho, está saliendo com o auto novo, 0 km, trabalhaste toda a vida, 70 anos. Quando vai sair, pará, tchum, e o auto queda aí. Deseamos a venida de Cristo Jesus e vivimos com esta expectativa. Cambia tudo, cambia tudo. Estamos en el id de Jesus a todas as nações. Este id, la verdad, es yendo a todas as nações. La iglesia está em movimento, está em marcha, predicando a todas as nações. Nuestra Jerusalém, nuestra Judea, nuestra Samaria, ¿no? Nuestra Samaria que é Montevideo, ¿no? Nuestra Judea acá por Costa Sul, por esses lados aí, capaz, por la costa. Nuestra Jerusalém acá, las Toscas, Atlântida. Hasta el último de la tierra. Se vamos para allá, entramos no mar, não, melhor ir para allá, ou de avião. Onde há necessidade do Evangelho e se estamos listos a nos oferecer para esta obra e oferecer a nossos filhos a esta obra. Mamá, quero ser pastor. Não, não, não. Não, pero missioneiro, pior, pior, pior. Então, estamos participando desta comissão? Porque isto foi dado aos apóstolos para que eles, com autoridade especial, não há mais apóstolos hoje. Não? Estava pensando em um plano de carreira para Billy, ascender o apóstolo, mas me parece que acá não se permite, porque era algo específico. Lucas tem coisas específicas para esta época da formação da igreja, que não entra agora com nós, pero os princípios que foram puestos para a igreja vigoram hasta o dia de hoje. Então, nós, quando leemos o livro de Lucas, temos que entender o tempo em que foi escrito, em que época se passou e como se deu, não?
porque o Evangelho aún estava sendo escrito mientras estes hechos se estavam dando. E quando Juan, já por el año 90, cierra el canon com el Apocalipse, aí teníamos a obra inspirada toda, e aí a igreja passa a viver todos estes princípios de uma maneira particular, que é a que vivimos hoje, aún, hasta que Ele venga. E hasta que Ele venga, não vamos estar mirando ao céu, pero vamos estar mirando a obra que Ele nos deixou para hacer, porque o Espírito Santo estará com nós. Não mirem arriba al que está dentro de vós, actuando a diário em tu vida. Mire al cielo, porque os cielos proclamam a glória de Deus. Pero tu oração não tem que passar deste techo, porque Deus já bajou del techo por su Espírito Santo e está entre nós. Não está lejos, está muito cerca. E se sois creyente, está dentro de vós. Amém? Que Deus nos bendiga, que nos haga que pensemos e nos perguntemos sempre sobre estes temas, para que nossa vida pueda ser um caminhar de crescimento. Amém? Eu vou orar e vamos tomar a cena do Senhor. Pido perdão por el horário e vamos seguir um pouco mais. Amém? Deus querido, graças por el tempo aqui, que nós aprendamos lo que tu hiciste en la tierra, que aprendamos en la doutrina de los apóstoles lo que tenemos que praticar como iglesia, y que el libro de Hechos nos pueda direccionar a una vida como iglesia y como personas en Cristo Jesús sanas, que están a pleno proceso de santificación. Ayúdanos en este proceso. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amém.